Bom, mais um assunto relacionado a Eduardo Bolsonaro. Ele fez uma afirmação. Ele disse ter selado a paz com Tarcísio de Freitas. Pelas redes sociais, ele disse ter conversado com o governador. Vou abrir aspas para essa manifestação dele. Tive uma boa e longa conversa agora com o governador. De lado a lado foram expostos pontos de vista e as conclusões de que ambos atuam na melhor das intenções do interesse dos brasileiros. Visões de mundo diferentes, são normais e saudáveis, bem como esta comunicação direta. Vamos adiante debater o que interessa, fecho aspas. Parece que fizeram as pazes de fato Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Você, Nelson Kobayashi, o Koba, inclusive antes de começar o programa, nós falávamos sobre as discussões, né? Vimos, inclusive, muitos representantes da direita, alguns ficaram do lado de Tarcísio e outros do lado de Eduardo. Apesar de que talvez um percentual maior do lado de Tarcísio de Freitas, porque Tarcísio adotou o quê? Um discurso mais técnico. Isso fez a diferença, Koba? Mais diplomático aí, né? E outros também se esconderam, viu, Caniato? Outros saíram para não aparecer aqui, não ficar nem de um lado nem do outro, para não perder politicamente. Mas a questão aí é que o Eduardo sabe que o Tarcísio já é um dos principais quadros políticos do Brasil, mesmo que tenha conseguido chegar ao governo do estado de São Paulo com a bênção do Jair Bolsonaro. Aliás, se o Jair Bolsonaro visse no Eduardo força política suficiente maior do que o Tarcísio, teria sido ele o escolhido para ser governador do estado de São Paulo. Aliás, seu filho traz seu sobrenome e o Tarcísio é que foi escolhido justamente porque tem esse potencial. Então o Eduardo sabe que quando ele faz as críticas ao Tarcísio, ele também tem a perder, até porque o Tarcísio está conseguindo ter vida própria agora e tomou uma medida que aos olhos dele, imagino, não tenha sido o melhor caminho, mas é uma medida que, de alguma maneira, mantém viva a força política do governador de São Paulo, que é justamente no diálogo, na conversa com os representantes dos setores impactados aqui no estado de São Paulo. O estado mais impactado é o estado de São Paulo com as taxações do Donald Trump. Estou falando da laranja aqui, que a gente já falou, e de tantos outros que são diretamente impactados. Então esse diálogo, essa construção de uma saída diplomática, até visando eventualmente uma conciliação que, claro que dentro dos limites do governador do estado de São Paulo é possível ser feita, é um bom caminho seguido pelo Tarcísio. Prova disso aí essas pesquisas que a gente trouxe há pouco. As pessoas sabem o porquê disso tudo está acontecendo. Então o Eduardo acho que sentiu, não deve ter partido dele espontaneamente essa reconciliação, deve ter sido instruído a isso, inclusive pelo pai ou por outras pessoas que possam o influenciar, e ele sabe que daqui a pouco ele vai precisar estar junto do Tarcísio de novo, porque ano que vem tem eleição e o Tarcísio é um dos principais cotados para a sucessão de Jair Bolsonaro numa disputa presidencial. Pois é, não sei se as pessoas leram a Folha de São Paulo, pelo menos a versão digital, tem uma coluna muito boa de bastidores chamada Painel. E aí o Fábio Zanini trouxe justamente essa manchete principal. Eduardo Bolsonaro está fora de controle e obcecado por candidatura presidencial, dizem integrantes do PL. Enfim, pode ser que não seja exatamente isso, mas tem pelo menos uma sinalização de que há um entendimento e Eduardo Bolsonaro estaria motivado com a possibilidade de disputar a presidência da República. Isso pode ter motivado as discussões e a divergência com o Tarcísio? Não sabemos. Rápida parada, daqui a pouco a análise do Dávila e do Cristiano Beraldo também em relação a esse assunto. Voltaremos em 1 minuto e 20. Eu conto com você, hein? Até já. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Antes do break comercial, nós trouxemos uma informação sobre a reaproximação de Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado federal licenciado, está nos Estados Unidos, disse nas redes sociais que fez as pazes com Tarcísio de Freitas, tiveram uma longa conversa e conseguiram acertar os ponteiros em relação principalmente às questões que envolvem o tarifaço. Chamar o Luiz Felipe Dávila para trazer também sua análise e reflexão. Falávamos sobre possibilidade de um racha na direita, de que maneira essa divergência poderia se ampliar, mas na verdade esse racha na direita durou 48 horas, né, Dávila? Parece que conseguiram se acertar.
Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, análise do Luiz Felipe Dávila a respeito de uma manifestação de Eduardo Bolsonaro, que disse que fez as pazes com Tarcísio de Freitas depois daquelas trocas de farpas, aquelas alfinetadas de ambas as partes pelas redes sociais. Você, Dávila, 1 minuto e meio. Bom, primeiro a alfinetada foi só de um lado, de Eduardo Bolsonaro. Aliás, Tarcísio manteve sempre a elegância, não respondeu, deixou a maré passar. Segundo, teve sim a atuação do presidente Bolsonaro, que entrou em campo e numa entrevista, inclusive pública, disse que para Eduardo Bolsonaro parar os ataques, ou seja, agiu como político e como pai, né? Deu uma puxão de orelha no filho, falou, ó, vamos parar de brigar aí. Essa briga não leva a lugar algum. E o terceiro, que Tarcísio de Freitas está cumprindo o seu papel de governador. 30% das exportações do estado de São Paulo para os Estados Unidos advém de indústrias fundamentais para a economia paulista, no agronegócio, na própria indústria de aviação, que é o caso da Embraer, e o governador está lá defendendo os interesses do estado de São Paulo. E o último ponto fundamental, rusgas não podem existir porque Eduardo Bolsonaro, se disputar a eleição, vai disputar em São Paulo. E a pior coisa é você disputar eleição em São Paulo não estando bem com o governador do estado. O governador do estado é um forte cabo eleitoral e isso é fundamental. Por isso, é muito bom que após 48 horas, o entendimento entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas foi apaziguado por duas pessoas, o presidente Bolsonaro e pelo irmão Flávio, que também fez uma declaração a favor do governador do estado de São Paulo. Bom, agora, página virada, olhar para frente e temos de resolver essa questão das tarifas, porque o brasileiro não pode pagar a conta da irresponsabilidade diplomática do presidente Lula. E são dois nomes aventados para a disputa da eleição presidencial, substituindo até Jair Bolsonaro se ele permanecer inelegível. Você, Cristiano Beraldo, as pazes de Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 1 minuto e meio. Neto, aí eu lembro da frase famosa de Ciro Gomes. Espera lá um pouquinho. A acusação feita contra Tarcísio de Freitas por Eduardo Bolsonaro foi extremamente grave. Ele é subserviente e serviu às elites. Isso num contexto em que o governador de São Paulo estava atuando para proteger os interesses de pessoas que produzem, empresas que produzem no estado de São Paulo. Então, a acusação de Eduardo Bolsonaro, que não é um estranho, não é uma pessoa de oposição, não. Ele conhece intimamente Tarcísio de Freitas, porque Tarcísio foi ministro por todo o governo Bolsonaro da infraestrutura. Geriu um orçamento multibilionário para a realização de obras no Brasil inteiro. Então ele era servil e subserviente às elites também no governo Bolsonaro, ou ele só agora é subserviente e servil às elites como governador do estado? Esse esclarecimento precisa ser feito porque foi atacado o caráter, a índole, a seriedade, a honestidade de Tarcísio de Freitas. Se eles que se conhecem tão bem estão se tratando neste nível, é porque há um problema grave. E é preciso saber se o problema grave é na conduta de Tarcísio de Freitas ou se o problema grave é na forma com que Eduardo Bolsonaro trata seus aliados quando é contrariado. Pois é, a gente tem ainda 30 segundos. Coba, questões eleitorais, motivações eleitorais podem ter agravado essa situação, principalmente para o lado de Eduardo Bolsonaro? 30 segundos. Muito rapidamente, né, Caniato? Quantas vezes na vida alguém pode ter, ainda que num horizonte muito distante, a possibilidade de disputar a presidência com o apoio do Bolsonaro? Talvez isso esteja influenciando aí os ânimos do Eduardo Bolsonaro, como a informação que você trouxe mesmo. Só que o Tarcísio, do meu ponto de vista, tem precedência, até porque pontua melhor nas pesquisas que a gente tem visto até agora.